Eu sou Pedro Infanger, minha atividade, na verdade, eu sou contador, educador financeiro, mas eu tenho um conhecimento muito grande pelo lado da história da abadia, né? História que faz parte da história de Louveira. Isso sempre gostei muito de conhecer, né, as histórias. E eu comecei a frequentar a abadia por volta de 1970 e eu comecei a ficar muito curioso pela história do bairro e a história da imagem de Nossa Senhora, né? Era algo muito, Nossa Senhora da Abadia, era algo muito assim que as pessoas não tinham como falar exatamente. Uns diziam, foi encontrado, foi deixado, então não sabia ao certo se ela foi encontrada no meio do mato, ou se alguém, que outros diziam que aqui era uma passagem de tropeiros, né? Para fazer o quê? Registrar as mercadorias que iam ser embarcadas no Porto de Santos. Então os tropeiros tinham essa passagem que eles, o sítio registro aqui também na abadia, fazia na época os registros por volta de 1800 até 1900 e alguma coisa, para poder embarcar essas mercadorias. Então as mercadorias do interior do Brasil passavam praticamente por aqui, muitas delas eram lenhas, café, eram materiais que as fazendas produziam e consumiam. Então o que as tropas faziam? Criavam animais para poder comercializar nas fazendas, né, por onde passavam. Inclusive tinha pessoas que moravam nas tropas, né? Era uma forma que existia na época. E o que me bateu, tudo isso eu consegui pesquisar e descobrir, né, que era algo assim muito relacionado à imagem de Nossa Senhora da Abadia. Aconteceu que de eu conhecer algumas pessoas, eu fui conversar com vários anciões que residiam no bairro, e eles me contavam, né, algo como que era, como funcionava desde a estrada de ferro itatibense que passava por ali, né? Eu conheci o senhor José Pupo por volta de 1970, mais ou menos, 74, 75, que ele vinha fazer uns encontros da família Pupo lá no bairro. Então me bateu a curiosidade, como que era essa história, porque alguns falavam, tinham até dito que os Piazzi adquiriram a fazenda do senhor Sebastião Furlan, e o senhor Sebastião Furlan havia adquirido da família Pupo uma grande parte da fazenda. Então, ou seja, eu relacionei, a família Pupo deve ter residido aqui no bairro. Então, eu conversando com o senhor José Pupo, aí ele levantou isso, deixou inclusive um registro em jornal, né? A imagem essa imagem que nós temos hoje na Nossa Senhora da Abadia, ela chegou aqui em Louveira por volta de 1700, fim de 1700, quase início de 1800, com essa família Pupo, que é a dona Eustáquia, é uma senhora que veio da Espanha e trouxe essa imagem com ela para o Brasil. Porém, ela não pôde aportar em Santos e ela só conseguiu descer e foi para a Argentina, né? Através do Mar del Plata ela conseguiu aportar na Argentina. E aí depois ela entrou para o Paraguai, e Paraguai naquela época era Brasil, e de lá então ela veio nessas tropas, né, esses comboios, para a nossa região. É essa versão que eu tenho, né? Todas essas versões, é a principal versão que eu tenho com a vinda da imagem de Nossa Senhora. Por volta aí já era, então, ou seja, início de 1800, né, que foram implementando a parte religiosa, porque também a família Pupo teve um filho padre, e esse padre foi pároco em Jundiaí, 1809, e por intermédio desse padre, então, ele conseguiu obter a autorização da cúria para fazer missas, rezas, e ele tinha na fazenda a capela. Então essa capela era que ele tinha lá, era uma casa muito grande, né? E a produção da fazenda era café, cana de açúcar, né? Por volta de 1900 aproximadamente, ele vendeu parte das terras ao seu Sebastião
Furlan. O seu Sebastião Furlan era conhecido como Sebastião Casqueiro. Eles tinham esse apelido porque eles colhiam do mato uma casca de uma árvore chamada angico para curtir os couros dos animais. E eles conseguiam vender os curtumes, conseguiam vender as tropas para eles poderem curtir o couro dos animais. E o seu Sebastião Furlan depois vendeu, por volta de 1900, vendeu a fazenda da família Biasi. Mas antes disso, o seu Sebastião, eles faziam orações, terços na capela da fazenda, né? Eles eram muito religiosos, as pessoas. Quando chegou da vinda da família Biasi, eles eram descendentes de italiano e não tinham português, não falavam corretamente português, falavam aquele sotaque misturado. Era o bilíngue italiano-português, né? Então era uma mistura. E os nativos chamavam os caboclos, falavam os caboclos, mas eram as pessoas que moravam na região, e achavam graça daquilo, né? Da forma como eles pronunciavam. E começavam então a rir dessa situação. E o seu Sebastião ficou muito bravo com isso. Assim contaram, né, os antigos, que ele ficou muito bravo, dispensou todas as pessoas, mandou que todos saíssem da casa e ele encerrou por ali, não fazia mais terços. Aí o que ele fez? Pegou e foi embora, vendeu para a família Biasi e foi embora do bairro. Mas por volta de 1918, esse povo construiu uma capela fora da casa. Então essa capela, nós temos hoje a capelinha, o pessoal conhece a capelinha. O que é capelinha? A capelinha era essa capela que construíram na época, que era para abrigar a imagem de Nossa Senhora. Mas aí deram por falta da imagem, ninguém sabia onde estava essa imagem. E aí que eu acredito que existe essa relação, que a imagem foi encontrada porque estava perdida. E o que foi perdido mesmo é que por volta desse período, por 30 anos, essa imagem ficou fora do bairro. Aí o seu Francisco Biasi, nos seus passeios em Mogi das Cruzes, por acaso encontrou com o seu Sebastião. Eles eram amigos, né, conhecidos, porque o seu Sebastião negociou a fazenda com ele, e foram lá tomar um café na casa do seu Sebastião, né? Aí o seu Francisco encontrou, falou, mas você está com a imagem aqui, olha, lá todo mundo procura essa imagem, né? É melhor você devolver a imagem. E o seu Sebastião, não, eu não posso devolver essa imagem, porque eu sou muito devoto, e as famílias que moram lá não merecem, né, essa imagem com eles. Bom, ele voltando, contou ao pai dele, o seu José, né, que encontrou com o seu Sebastião, que essa imagem estava lá. Então o seu José tinha um filho, Luiz Gonzaga Biasi, que era padre, ele era pároco na Vila Guilherme, em São Paulo. E aí fala, vamos fazer uma negociação, né, com ele para ver se ele consegue devolver essa imagem para o bairro. A gente fala hoje bairro, mas na época era fazenda, né? E aí então eles vieram conversar com o seu Stabile, que era o marido da dona Josefina, porque aí a dona Josefina já havia se casado com o Stabile, que era aqui a fazenda do Stabile, aqui onde hoje é o Lago Azul, aí era toda uma fazenda, né? E aí conversaram com o seu José Stabile, né, para se ele convencesse o cunhado dele a devolver essa imagem. Então como iria fazer? Então ele pensou, promoveu um almoço num domingo na casa dele aqui, né? Convidou o seu José e o seu Giacomo Biasi, que eram, né, os interessados na imagem. Muito bem, se encontraram ali, então veio a conversação, a negociação. Porém, o seu Sebastião não estava convencido, não se convenceu de momento, né? Falou que ia pensar, que ia ver o que ia fazer. Bom, passou um período, uns tempos, aí ele mandou uma carta dizendo que aceitava o retorno da imagem para o bairro, mas que eles tinham que comprar o sino, porque o sino era da fazenda na época, tinha na igreja, né? E ele resolveu então, era uma época, um valor, chamava 5 fiorins, era um dinheiro da época, né, italiano, sabe lá o que era isso tudo. Então, houve essa negociação e eles aceitaram então trazer essa imagem de volta para o bairro.
Então iniciou-se a negociação do local para construir. Então o seu Jacomo e o seu José queriam doar as terras, né, de suas, na parte, eles já tinham dividido a fazenda, né? Então a parte, chamava lá a fazenda de cima e a parte de baixo. Aí veio o bispo na época para escolher o local. E o bispo escolheu o local que onde é hoje a igreja. Então o seu José e o seu Giacomo lançaram um livro de ouro. E nós temos lá um livro de ouro no museu, né? Lá tá muito amarelado, se vê que é uma coisa bastante antiga, né? Conseguiram os primeiros recursos financeiros para iniciar a construção da igreja. E ele deu seu início, então, da construção da igreja. Bom, isso já era fins da década de 40, né? Por volta de 1950, o seu José foi com a sua esposa, porque ele tinha o seu filho, que era o pároco na Vila Guilherme, né? O seu Luiz Gonzaga Biasi era pároco na Vila Guilherme. Então eles foram em Mogi das Cruzes, pegaram a imagem e levaram até a igreja da Vila Guilherme, para aí terminar a construção da igreja, né, para poder depois trazer a imagem para a abadia. Já em 1951 foi a primeira festa da abadia, então, e aí que surgiu a imagem de Nossa Senhora. Então, para fazer a abertura da festa, trouxeram a imagem, saiu em procissão lá da capelinha, como hoje, até hoje ficou tradicional, né, essa procissão no dia 15 de agosto, e aí então essa imagem sai de lá, da capelinha, e vem até a igreja, onde é hoje feitas as festividades. Mas para ajudar o senhor padre Luiz Biasi, ele fazia caravanas de pessoas lá da paróquia da Vila Guilherme para vir aqui, porque não existia tantos recursos, né? Aqui, Louveira era muito pequeno, então não tinha, né? Pouquíssimas pessoas participavam. E eles saíam para as fazendas buscar os recursos, né? Doações, então chamavam as prendas, né? Então eles iam fazer tirada de prendas. Então ganhavam frangos, leitoas, patos, né? Na época. E as famílias, as donas de casa na época, assavam essas doações, preparavam tudo para vender essas pessoas que vinham lá da Vila Guilherme. Claro que tinham pessoas da região também que frequentavam, mas eram menores, né? Chegou por volta da década de 1970 ter mais de 10, 12 ônibus que vinham de lá da Vila Guilherme. Bom, aí houve o falecimento posterior do seu padre Luiz, faleceu, foi por volta de fins da década de 70, né? E aí então as festividades tiveram que caminhar com pernas próprias. Para você ter uma ideia, a dificuldade, não tinha nada. Então as pessoas, as famílias emprestavam os talheres, emprestavam cadeira, mesas para poder atender as pessoas. E aí depois, posteriormente, continuaram a fazer almoços comunitários para poder, né, buscar recursos. Até que por volta de 1990 e pouco, surgiu a Semana Ítalo, né? Então foi criada a lei, né? O vereador Ari Giacomo criou a lei, e ali começaram, dentro das festividades, a abertura da semana, que é feita na segunda semana de agosto, né? E de lá para cá, então, houve toda uma criação, então, uma divulgação maior dos usos e costumes dos italianos, né, que as pessoas acabam desconhecendo tudo isso. Então foi criado um museu e foi feito uma série de doações, como era um ferramental usado nas fazendas pelos italianos, né, como eram feitos. E nós tínhamos inclusive criado dentro, eu por volta de 1990, fim da década de 90, eu pensava, né, tínhamos que criar alguma coisa. Então criamos, eu mais algumas pessoas, criamos essa associação, né, Associação dos Amigos da Abadia, né, hoje temos a denominação Associação Ítalo-Louverense. E para a gente poder realmente trabalhar isso tudo dentro. Então a gente tinha ali aulas de danças, aulas de língua italiana, tinha uma porção de
de benefícios que a prefeitura nos ajudava, né? E depois isso tudo foi esfriando, depois, né, já há alguns anos que não se comemora mais a semana, nem a Semana Ítalo, e por conta da pandemia deu-se também uma parada 2 anos lá na festa da abadia. A associação é muito importante porque é uma entidade que representa, o bairro, né? Então, precisava chamar quem do bairro para representar? Então não é uma pessoa, é uma associação. Então a associação, ela é uma entidade reconhecida, né? Uma entidade civil, porque o bairro não é fulano, não é ciclano, não são pessoas físicas. As pessoas físicas são componentes, mas quem tem que representar o bairro é uma entidade. Dentro da associação nós podemos levar muitas coisas importantes para a comunidade, não importa credo, o que credo seja, que cor seja lá quem for, é uma entidade. Eu vejo muito importante, e pode ser feito a associação, a Semana Ítalo, a prefeitura pode, por intermédio da prefeitura, levar recursos mais, tanto para a cultura italiana dentro do bairro, né? Essa história que infelizmente pode acabar se perdendo no tempo, né? Que ninguém sabe qual que é a história exata, e é importante a gente manter a história registrada, né? E eu vejo que no futuro nós podemos manter a história italiana, a história do bairro, a história da cidade, e que haja uma entidade. Então nós precisamos que haja dar vida à associação, porque por intermédio da associação é que o futuro pode dar continuidade, porque as pessoas nascem, vivem e morrem, mas uma entidade jamais morre. Ter algo, né? Algo para se viver, algo para levar a história adiante.